Então, a Super foi nesse embalo e começamos a montar um grande time. Puxa vida, você ter no mesmo time, convenhamos, Lélio Gustavo. O melhor do Brasil. Assina embaixo, depois você me dá, se precisar de documento, eu assino. Lélio Gustavo, Oswaldo Reis Piquetito, Hércules Santos, saudoso Hércules, né? Roberto Abras, uma bandeira do rádio brasileiro. Meia bomba lá, mais ou menos, Arthur Moraes. Aí você... E eu sonhava com mais, sabe? No meu projeto eu queria levar o Marco Antônio Bruck, eu tinha mais nomes que eu tinha indicado lá, aquele negócio tudo. E o projeto foi maravilhoso durante 2 anos. Maravilhoso. Veio a pandemia. Veio o home office, aquele negócio todo. Então, por isso que eu não posso reclamar, porque no home office, quantos profissionais perderam o emprego? Quantos profissionais foram mandados embora? Em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, acolá, não sei mais onde. Mas eu mantido lá, em home office, em casa. Aí que começou a história do assessor de imprensa trabalhar para o repórter. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei da cobertura presencial. É ali que você conquista a sua fonte. É ali que você, com o seu olho clínico ou não, você vê um treinamento, o narrador te pergunta, o ouvinte questiona. E esse jogador aí que entrou, tem treinado bem? Como é que está sendo as cobranças de falta? Isso não existe mais. Acabou esse lado romântico da coisa. Então, o Piquetito também... E ficamos, e a Super bancou, e continuamos. Só que chega um determinado ponto, e eu comecei a ficar chorão demais. Sabe, reclamão, não sei se o termo é esse. Gente, nós temos que viajar, nós paramos de viajar. Só tubo não dá, a gente perde a credibilidade, nós temos que estar ali, tem que marcar... Embora entendendo toda a realidade, todas as dificuldades, houve uma demissão em massa, né? Em muitas empresas, e lá não foi diferente, muitos perderam emprego, não só no rádio, mas no impresso. A gente lamentava e era triste ver aquelas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo gratos por continuarmos, né? Mas chegou um ponto que não dava, pô. A gente foi transmitir um jogo da Copa do Brasil, cara, foi lá no... O atraso era de o quê? 30, 40 segundos? Não, que isso. Teve um que deu quase 2 minutos. O Cruzeiro já tinha feito o gol e a gente... Sabe, aquilo me entristecia. Era aquelas transmissões do Amazon Prime, que era por Amazon, streaming. Então dava... Foi esse ano? É uma cidade aí. Esse ano? Foi Tuntum no Maranhão. Tuntum no Maranhão. Foi esse ano. Foi esse ano. Sabe, Eu lembro disso, Arthur, porque é o seguinte, a Itatiaia estava em loco e já tinha dado gol, cara. Eu lembro disso direitinho. Aí, fazendo o jogo pelo Amazon Prime... É streaming, né? Streaming. Aí 2 minutos de atraso, 3 minutos de atraso, dependendo do jogo, e a Super fazendo pelo streaming, cara. Então, assim, foi meio ridículo, porque a Itatiaia já tinha dado gol e tá 0x0 na Super. Não, e outra coisa, às vezes eu recebia, né? Chegava o zap, tá um Salvador, Cruzeiro jogar em Salvador. Vamos lá, vai enfrentar o Vitória. Ô Arthur, que horas você chega em Salvador? Eu quero pagar seu almoço. O ouvinte. Eu nem respondia, cara. Eu respondia o quê? Eu ficava com vergonha, eu ficava sem jeito. Sabe, eu não gostava nem de sair da rua dia de jogo. Já que é em home, eu vou ficar em casa, aquele negócio todo. Então, veja bem, eu não vinha aqui... Aí você transmitia de casa, né? Transmitia, do meu telão. Como eu faço hoje no meu canal, eu transmito do estádio. Mas os jogos fora, a gente ainda está montando a estrutura necessária para podermos fazer a cobertura também nos jogos fora, aí pelo país, sabe? Quem sabe até Libertadores, quando o Cruzeiro voltar... Em 2024. E por aí vai. Você quer? Então eu estava me sentindo incomodado, sufocado. Aí que veio o choro maior. Felicidade maior, por um lado, tristeza por outro. Perdi meu pai, Oswaldo Reis Piquetito. Num belo dia, e eu estava naquela, porque eu estava recebendo alguns telefonemas, eu achei que aquilo era uma sondagem também, sabe? Que tinha alguma coisa no ar, eu falei, eu não vou me oferecer, que desvaloriza, né? Todo mundo já sabe do meu potencial, da minha capacidade, aquela história e tal. E depois até eu conto aí, não deixa eu esquecer não, que muita gente vai, mas você não voltou por causa disso. Aí eu vou dizer o que comentam. Mas só para fechar a questão da Super, e eu não vou citar nomes aqui, porque não vai crítica não. Vai agradecimento sim, porque... quando eu fui para a Super, eu estava sem rádio, estava sem mercado. O mercado nosso, vocês sabem como é. Sabe? Difícil. Se não tiver um aqui para dar uma força aqui, não vai, cara, não vai. Só com o nome não vai. E eu precisava voltar ao rádio por essa paixão que eu tenho pelo verdadeiro rádio.
E eu apanho muito de rede social, por isso que eu tenho o Caio hoje, me dando toda a assistência. Apanho mesmo. Esses dias fizeram uma pegadinha comigo. Você tá sabendo? Eu caí no tal do Jalan lá. Não, o Piquetito nós caiu no vamos tal do falar Jamil. disso depois. Tá bom. Pois, não vou contar isso não. Eu tô dando voltas aqui, mas para dizer o seguinte, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem coordenação. E eu falava muito com a coordenação, com a alta cúpula, gente, vamos para a estrada, vamos pegar a estrada, vão lá, eu respeito a decisão de vocês, mas entendeu? Fiquei chorando. Aí o Piquetito vai embora. Eu fico, poxa, falei com o vice-presidente lá da Poderal, falou, pô, o que você achou da minha contratação? O que eu achei? Você quebrou minhas duas pernas, meus dois braços. A picanha que eu tinha para vender no mercado, eu não tenho mais. Porque vocês sabem que eu tinha que correr atrás também para vender, eu sempre vendi. E não sou publicitário, eu sou um locutor, eu sou um jornalista, eu sou um repórter e narro de vez em quando se preciso. Mas eu tenho que correr atrás do patrocinador, tenho que vender lá meu jabazinho, aquela história toda. E eu vendi o jabá do Piquetito, eu ganhava em cima do Piquetito também. Então a felicidade, e quando ele foi para a despedida, eu não tenho vergonha de falar, o homem chora, me abracei, chorei copiosamente. Chorei por alguns dias. No dia que ele foi contratado, estava chorando, eu tomando a minha, ele a dele lá na casa dele, e a gente conversando. E aquilo começou a me desanimar. E eu vi que eu já estava assim, desgastado na empresa. Talvez por isso, por essas reclamações. Porque eu cheguei a falar para um dos meus coordenadores que eu sairia no final do ano, como eu já tinha tomado realmente a decisão de sair. Só que a decisão de sair seria para parar de vez com o rádio. Eu voltaria para o interior, não para Manhuaçu, onde eu tenho uma propriedadezinha lá que eu penso em fazer um barraquinho. Pequena mansão. Não, nada disso. Vários hectares. Nem comecei a fazer o alicerce lá, mas... Vários hectares. Não, mas eu estava pensando, pô, vou fazer um hotelzinho aqui, a cidade não é nem turística, vou fazer um hotelzinho aqui, vou fazer uma espetaria aqui, porque eu gosto de ficar ali, batendo papo, fazendo amizade. E o Caio chegou para mim e falou assim, não é o momento, pai, você ainda tem mais 10 anos de lenha para queimar, agora que você tem que enfrentar esse novo desafio, vai para as redes sociais de novo, vai encarar, tô contigo. E comprou a ideia, sabe? E até aqui está dando certo, graças a Deus. E gerou esse desgaste, mas eu nunca desrespeitei quem quer que seja. Nunca faltei com respeito a quem quer que seja. Nunca gritei com ninguém nesse mundo de Deus. E eu sempre respeitei a hierarquia. Só que justamente no dia de uma partida contra o Operário, lá no Paraná, e que foi a estreia, inclusive, do Piquetito lá na Itatiaia. Eu fui convocado no dia anterior para uma reunião, no dia do jogo. Se eu estava em Tubo, eu ainda argumentei, meu Deus, mas eu estou em Tubo. Não, você pode vir fazer o programa de 1 da tarde, eu fui fazer o programa. Falei, gente, eu estou dentro do estúdio, vou fazer Tubão à noite. Para que eu vou? Aí tem. E pessoas mais próximas já me falaram, tá estranho realmente. Aí tem te convocar no dia de jogo, uma reunião, você tem que estar concentrado no jogo. Quando eu cheguei, fiz o programa, fui para uma sala com 2 chefias, e levei até um bloco lá para anotar alguma reivindicação, alguma coisa que eles fossem falar lá, para que ficasse registrado assim e eu pudesse assimilar o pedido que fosse feito, a reivindicação, coisa parecida. E foram curtos e grossos, né? Aqui foi um orgulho ter tido você na empresa, mas a gente queria comunicar que nós vamos encerrar o contrato com você. A empresa está passando por dificuldade, por isso, por aquilo outro. Na Itatiaia eu senti. Acabou o chão. Foi um baque, eu fiquei sem ação. Dessa vez não. Dessa vez eu estava firme. Eles anteciparam uma decisão que eu já tinha tomado de sair no final da temporada. Simplesmente anteciparam o meu desejo de sair. Mas aí fiquei 3 meses recluso, pensando, imaginando, construindo esse projeto novo, né? Que não é nenhuma sumidade, mas é um trabalho de um profissional, eu preciso seguir a minha vida, estou próximo de uma aposentadoria. Enfim, tenho um orçamento de vida e preciso cumprir todas essas etapas ainda, uma menina de 5 anos de idade, e um filho que aceitou esse desafio e que hoje depende também do meu sucesso, né? Do meu sucesso. Então, dessa vez eu não fiquei surpreso. Eu acho que foi até um alívio. Mas vai aqui, me desculpe alguém que tenha interpretado de uma forma diferente o que eu estou relatando aqui, por isso que eu não citei nomes. Se fosse uma coisa grave,
Aí vocês poderiam dizer, mas você tem que dar nome aos bois. Quando você acusa, eu não acusei ninguém aqui. Sim. Eu estou contando uma história e preservando nomes, pelo qual eu respeito e vou continuar respeitando sempre, mesmo divergindo em uma ou outra situação. Porque, poxa, um cara que foi coordenado por Oswaldo Faria, sabia tudo de rádio, sabe? Aí você passa por certas situações e você vê pessoas que não são do ramo não te ouvirem, porque a opinião era construtiva, era para melhorar. Eu nunca fui para, sabe, faltar com respeito, desrespeitar a hierarquia. Mas hoje eu agradeço a decisão que eles tomaram e, mais do que isso, agradeço a oportunidade de ter convivido lá por 5 anos, que foram muito significativos, assim como foram os 20 anos lá da Rede Itatiaia.